Tudo bem, pessoal? Então nós vamos para a nossa quarta aula, tá bom? Vamos agora continuar. Vocês já fizeram toda a mancha, a gente chama de mancha, a primeira camada do quadro. Agora a gente vai começar a fazer a mancha das margaridas. Vocês lembram que eu pedi para vocês tirarem um contorno certinho das flores, né? Nas beiradinhas, tudo certinho. Então agora a gente vai começar a fazer as flores. Vocês lembram que a cor inicial que a gente utilizou foi um cinza? Mas por que cinza, um tom acinzentado? Porque essa flor é branca. Todo objeto, quando a gente for pintar e que ela seja branco, a gente vai usar cinza, esse terra de siena com azul, sempre no fundo. Isso é base, tá, gente? Não vai modificar, tá bom? Então eu vou lá pegar de novo, ó, terra de siena que a gente estava usando. Pega o pincel agora, o pincel de cerdas melhores, que não é aquele de cerda amarelinha, né? Que eu estava usando da outra vez. A gente vai usar um pincel de cerdas macias e a gente vai estar colocando o azul, o siena e vai estar usando agora um pouquinho de branco. Vocês vão perceber que aos poucos a gente vai clareando essa margarida, tá? A gente vai começar com uma tonalidade um pouquinho mais escura. Por quê? Porque se eu errar, né? Se você errar a tonalidade de alguma coisa, a gente consegue depois estar corrigindo. Se você começar com ela branca direto, imagina se você fizer essa pétala branca sem ter um fundo escuro. Você não vai ter a divisão das pétalas. Então a flor vai ficar meio estranha. Então eu indico sempre o seguinte, ó. Toda flor, vocês vão dividir ela como se fosse uma cruz, ó. Para lá e para cá. Então vou cortar essa daqui, ó. Mesmo ela sendo oval, tá bom? Dá pra ver aqui que eu fiz um corte, ó. Eu estou usando o pincel sempre na lateral, ó, não inteiro na lateral, porque ele vai ficar mais fino. Então, automaticamente fica mais fácil de vocês fazerem uma pétala mais fina, tá bom? Então, aqui, vou fazer agora, então, aqui e aqui, tá? Vou fazer aqui e aqui. Por que eu fiz essa cruz? Porque agora a gente vai ver o seguinte: toda vez que eu for fazer uma pétala, eu sempre vou puxar ela de fora para dentro. Se eu estiver puxando de fora para dentro, eu tenho que saber o seguinte: que eu vou, conforme eu estou mudando o risco da minha pétala, eu tenho que chegar reto sempre nesses tracinhos aqui, ó. Nos quatro, no xizinho ali, na ponta dessa cruz. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui eu começo, vou para dentro. Aqui eu começo, vou para dentro. Sempre para dentro, ó. Vou para dentro. Quantas pétalas vão dar? Vai depender muito da forma que você passar o pincel. Tem gente que consegue fazer pétalas mais finas, tem pessoas que conseguem fazer pétalas mais grossas. Isso não vai mudar muito, é mais o início mesmo. Vocês vão ver que o começo é mais difícil e depois vocês vão fazendo com mais facilidade, ó. Então, a hora que eu chego aqui, vai ficar certinho. Então, eu passo aqui, ó, sempre de fora para dentro e vou virando meu pincel. Meu pincel tem que chegar lá certinho na minha ponta onde eu fiz a minha cruz, sempre retinho, ó. Então, vou de lá, sempre pro meio, ó. Certo? Ó, vocês viram que já dá formato de margarida. Começa a dar o formato de flor. Sem o miolinho, mas dá o formato. Então, vou fazer agora rapidamente para a gente poder depois ter tempo de fazer outra parte. Então, ó. Então, vou fazer essas pétalas. E onde eu não conseguir fechar o cinza escuro, também não tem problema, porque depois vão vir as folhas, a gente vai acabar fechando, ela vai ficar bem disfarçada ali dentro, tá? Então não tem problema também de vocês deixarem a pétala aparecendo ali. Se de repente vocês entram, por exemplo, essa, dá para vocês verem que ela emendou um pouco com o fundo. Também não tem problema. É importante que a gente consiga visualizar onde foi que a gente passou a pétala, tá? Então aqui, ó. Então vai passando e vai puxando para dentro. Deu para poder ver aqui? Então certinho. Bom, depois que eu fiz isso, o que eu posso fazer? Eu posso voltar com um pouquinho mais de branco para deixar ela um pouquinho... Misturo sempre no mesmo local onde eu já fiz, tá? Ó, eu pego, coloco um pouquinho mais de branco e reforço em cima das pétalas para ficar um pouquinho mais claras, ó. Por que mais claras? Porque vai ficar mais claro, vai chamar mais atenção e vai dar para a gente poder ver melhor essas pétalas, ó.
Ah, se sair um pouco fora também não tem problema, tá? Pensa que vocês estão treinando. Por que que a gente está fazendo esse passo a passo? Para vocês treinarem, para vocês entenderem como que ele é feito. Então, eu vou puxando sempre para dentro, ó. Então, cada vez que você vai passando essas pétalas, vocês vão perceber que vocês vão tendo mais facilidade para fazer. Por isso que a gente está fazendo algumas camadas, estão fazendo camada sobre camada, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem como o processo é feito. Bom, agora deu para ver melhor, né? O que que nós vamos fazer então agora? Vou limpar o pincel, lavo o pincel no solvente e vou estar agora montando o miolinho da minha flor. Então, ó, pego aqui, pego, por exemplo, então, o terra de siena, que é o marronzinho que a gente utilizou, ó, e vou fazer uma bolinha no meio. Certo? Ó, a gente vai fazer uma bolinha aqui no meio, ó. Bom, então agora nós vamos ver o processo aqui, como que ele tá ficando. Tá vendo? Então a gente consegue perceber já as pétalas. A gente, ó, o que eu falei para vocês que a gente tem um escuro às vezes da flor que era de fundo, não tem problema nenhuma, tá? Ela ficar, porque depois a gente vai estar colocando as folhinhas em volta, tá? O que que vai ser feito agora a partir disso? A gente, como a gente passa camada sobre camada, a gente vai estar deixando esse fundo agora secar. Então vocês vão dar um tempo para ele secar, daí de uns 5 dias. Vocês vão estar secando. Deixa secar essa tela, como eu disse para vocês, num local também que seja arejado, porque até porque se ficar dentro de algum local, um quarto, alguma coisa, a tinta tem cheiro e acaba, né? Às vezes tem gente que tem alergia e dá algum tipo de problema aí com relação ao material. Então tome cuidado com relação a só deixar um lugar aberto, não deixe o lugar onde pegue muito pó, porque senão o pó vai, enquanto ele estiver úmido, vai grudar na tela e vai deixar secando. Depois de seco, a gente vai estar voltando na próxima aula para a gente continuar isso na quinta aula. A gente vai estar explicando certinho o outro passo, que aí a gente vai começar a fazer as folhas, a gente vai começar a fazer a luz certinho da margarida, vai pôr luz no miolinho, a gente vai começar a dar o acabamento em cima do trabalho que a gente começou. Tá joia? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? E a gente vai estar aí disposto a estar tirando qualquer tipo de dúvida, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, aí no nosso quinto vídeo, aí que vai estar disponível logo para vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês, gente. Até mais.